boa tarde, sejam bem-vindos ao Você Bem Melhor. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e hoje vamos conhecer uma surpreendente história que começou dando sinais ainda na infância, com pequenos tropeços desastrados, mas que com o passar do tempo, já na vida adulta, a doença mostrou a sua força e sua capacidade durante uma tentativa de fazer simplesmente atividades físicas. Uma piora progressiva, outras doenças surgindo e uma gravidade que até a luz causava muita dor. Mas quando algo lá dentro diz para não desistirmos, somos nós que nos tornamos os donos da nossa própria cura. Mas antes de receber a nossa convidada e saber dessa surpreendente história, eu convido você a interagir com a gente. Pega o celular, abre o computador, entra no Instagram e digita lá @dr.rodrigogurgel, que eu sempre estou acompanhando os comentários, acompanha a nossa página. Lá vocês vão conhecer todos os casos que já passaram aqui. Manda uma mensagem pra gente, diz o que você está achando do programa, uma sugestão de tema. Fala pra gente se você conhece alguém que também passou por algum problema que hoje está bem melhor, ou se você passou por alguma história surpreendente de difícil cura, mas que hoje está bem e que todo mundo merece saber e conhecer. E agora eu vou receber a nossa convidada de hoje, a Ariane Moreira. Ariane, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse nosso convite, por mandar a sua história e por poder estar aqui com a gente dividindo o que o Brasil e o mundo precisam conhecer. Eu que agradeço. Bom? Ariane, o sofazinho é seu. Vamos lá, vamos contar essa história. E aí eu quero saber, como toda história que passa por aqui, como toda história que a gente quer saber, como tudo começou. Bom, desde a infância eu era uma criança diferente. Então eu caía muito fácil, então eu levei muitos tombos brincando. Eu tinha muitas dores, principalmente nas pernas, conhecida como dor do crescimento. É, famosíssima, né? Isso começou quantos anos? 4, 5? Quando é que você se recorda desses tombos? De cair desde os 6 anos, principalmente brincadeira de pega-pega. Correndo, andando, caía? Caía. Do nada eu caía. Então, Sei. eu era famosa, nossa, a Ariane, ela é espoleta, qualquer coisa ela cai, qualquer coisa. Então, eu carreguei isso comigo. Eu sou distraída. Estrambelhadazinha, cai qualquer coisa. Então, nem chorava mais. Tava... E eu tinha muitas dores na perna. Minha mãe conta desde bebê eu reclamava muito de dor. E que parte da perna? Você lembra qual era a dor? Se era calcanhar, joelho? Sempre essa parte aqui, debaixo da perna. Você pisava e doía? Doía. Parece que tem pregos entrando no pé. E eu sinto como se fosse o osso, a dor de osso, né? Sim, não sei. Uma dor no osso ali. Então eu sempre tive, minha mãe sempre passava remédio, aquelas pomadas para dor. Paliativozinho. O que tinha, ia no médico, dor do crescimento, não tem muito o que fazer. Esperar passar. Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo outros problemas de saúde. Problema de gastrite. E aí, cada diagnóstico que eu recebi era por algum outro motivo. Então, miopia, porque eu ficava muito tempo na frente do computador. A gastrite, porque eu sou muito ansiosa. Então, eu tinha gastrite nervosa. E era na adolescência ou já na vida adulta que você começou a receber esses... Já na adolescência, eu já tinha tudo isso. Mas fazia um exame para definir o teu diagnóstico? Eu ia nos médicos, nunca tinha ouvido falar dessa doença, então eu fui atribuída em outros diagnósticos. Porque, assim, gastrite nervosa, né? A gente escuta muito isso e é um erro, né? Até para o pessoal de casa ficar atento. Tudo que vão falar que é nosso psicológico, que é psiquiátrico, que é alguma coisa que acontece na nossa vida, ele tem que ter uma comprovação para isso. Porque para você falar para alguém, né, que existe uma doença, é uma burocracia danada até você conseguir o código, que a gente chama de CID, né? Registrar como uma doença, uma burocracia danada. Então, se para a gente provar uma cura, para a gente provar que existe uma nova doença, é uma burocracia danada, então deve ser uma burocracia danada também para você fechar um diagnóstico e você dar para a pessoa o direcionamento que ela precisa. Então, assim, é uma gastrite nervosa, perfeito. Qual é o exame que você fez para comprovar que ela tem uma gastrite, que essa mucosa, essa parede do estômago está inflamada?
Tudo bem, achou ela inflamada? Agora nós vamos procurar a causa dessa gastrite. Não encontramos? A gente já sabe que existe lá realmente a influência, né, do sistema nervoso para a gastrite. Mas faça o que tem que ser feito, tenha responsabilidade na sua profissão. Não é só a área médica, não é só a área da saúde, todas elas têm a responsabilidade para você falar o que você está falando. Porque se você não está lidando com vidas, você está lidando com o bolso dos outros ou então você está lidando com o sonho das pessoas. Isso é uma questão de responsabilidade. Porque a gente ainda nem sabe qual é o diagnóstico da Ariane. A gente nem sabe ainda o restante da história dela, que eu já sei mais ou menos, porque né, eu já vi o que aconteceu com ela e ela ainda vai contar muita coisa. Mas é o suficiente para saber que ela tinha gastrite, é porque você é muito ansiosa. Com qual exame? Por isso que eu estou perguntando a ela, qual exame que fizeram? E aí, Ariane? Não fizeram nenhum. Fizeram endoscopia, viu que tinha, mas só isso. Tá inflamado. Não pesquisaram mais nada. Você é estressado? Sou ansiosa. Então, a gastrite é nervosa. Quando não tem mais nada, apela para a enxaqueca, alimentação. Eu tenho muita enxaqueca. Então, é alimentação. Eu sou constipada porque eu não bebo água. Então, tudo tinha um problema que eu causei. Então, eu cresci, a gente acaba se isolando, porque tudo que eu faço errado. Tô até, e deprimindo, né? Deprime. Outras coisas diferentes que eu tinha, que aí vem o bullying, né? Eu tenho o braço torto, né? O meu braço, ele tem uma anatomia diferente, eu tenho uma flexibilidade diferente das outras pessoas. Então, isso acabava também gerando uma risada aqui ou aqui. Olha, a Ariane tem um braço torto. Então, a gente vai se isolando. Sim. Aumentava ainda mais a sua ansiedade, aumentava mais a sua tristeza, ele levava para depressão. Sim. E aí? E aí, com 14 anos, eu resolvi ser jogadora de basquete, porque eu sou alta. Sim. Falei, então, eu gosto muito de basquete. E nunca tive problema nenhum nos treinos. No meu primeiro jogo, eu levei uma falta, eu tive luxação dos 2 joelhos e trinquei o braço. Nossa. E aí... E é uma pancada normal ou foi realmente forte o suficiente? Foi forte. Foi na maldade. Foi. Eu era pivô, que fica bem embaixo, então ou passa por cima de mim ou não passa, exatamente. Né? Então vamos passar. Vamos passar. E eu não esperava isso. Até porque eu tenho fraqueza muscular. Eu sempre fui mais fraca. Então eu sempre ouvi assim, você não fechou direito a torneira. Então, que relaxo meu, né? Também não fechei direito. Então, eu sempre tive essas questões. E aí, no basquete, depois que eu sarei tudo do joelho, do braço, piorou. Porque além de eu cair, meu joelho saía do lugar. Então, se eu levantasse errado, um pouquinho torto, meu joelho saía do lugar. E eu aprendi a colocar o joelho sozinha no lugar. Então, assim... meu pai virou minha ambulância 24 horas, porque eu estava andando na rua, se a calçada é um pouco íngreme, eu já ligava, pai, tô aqui, não consigo, porque você perde o movimento do membro que sai do lugar. Certo. E dói muito, aí incha, fica tudo roxo e tal. E aí minha mãe, no desespero, eu sou do SUS, foi, não tinha um médico que sabia o que estava acontecendo comigo. E aí ela ficou sabendo que tinha um especialista lá em Americana e ela pagou a consulta para ele me virou dos avessos e aí que eu comecei a ter uma luzinha do que poderia estar acontecendo comigo. Entendi. E aí que começou, só que assim, eu sabia o que estava acontecendo entre partes. Por quê? Ele me falou que eu era hipermóvel. Então eu falei, por isso que eu sou tão elástica, né? Sim. E por isso que saí do lugar. Perfeito. Então eu aprendi a me adequar para que eu não caísse. Então eu parei de usar salto, né? Você já tinha uma luz de um diagnóstico na mão. Isso. A gente vai segurar aqui, tá legal? E você, quer aparecer aqui no programa? Então faz o seguinte, pega o seu celular, grava um vídeo rapidinho com uma mensagem de fim de ano para a gente exibir aqui no final do ano. Pode ser um agradecimento, pode ser as suas intenções de saúde para o Brasil, para o mundo, para quem você ama, para a gente aqui do programa, para quem passou por aqui, para o médico, para o profissional que te acompanha também. É só mandar para a gente no WhatsApp 12997074730, que a gente vai mostrar você aqui os seus desejos, felicitações. Aqui também o mundo precisa te conhecer para saber o que você tem de bom para dar. Tá legal? E agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já, não sai daí não.
Estamos de volta aqui no Você Bem Melhor da TV Aparecida e hoje nós estamos contando a história da Ariane. Uma história que começou lá pequenininha, como aquela criancinha que sempre tropeçava, né? Era muito estabanada, mas que com o passar do tempo, com a idade adulta chegando, ela começou a sentir ali umas dores no estômago, coisas nervosas, começou a desarticular o corpo e era tudo culpa dela, segundo os médicos. Mas para a gente ver que nada era culpa dela e saber qual é o real diagnóstico que trouxe a Ariane até aqui bem melhor para poder contar para a gente, eu recebo a reumatologista Marília Furquim. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui mostrando o seu conhecimento, sua capacidade de nos ajudar o pessoal de casa a desvendar esse mistério. Marília, pode falar com o pessoal de casa, onde a gente te encontra, onde você trabalha, suas redes sociais, para você não sair despercebida daqui. Tá certo. Fica à vontade. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu sou Marília Furquim, eu sou médica reumatologista. Eu moro e atendo presencialmente em São José dos Campos, aqui pertinho, e atendo também online para todo o Brasil. Trabalho no meu consultório particular e também sou professora da Universidade Anhembi Morumbi, em São José dos Campos. Sim. E vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, @mariliafurquim.reumato. Não tem como, né? É onde trabalha, onde dá aula. Então, tá maravilhoso. Vem aqui comigo, Marília. Pode sentar aqui pertinho da Ariane. Com licença. Fica à vontade. Então, você começou, Ariane, a ter ali uma luz, hipermobilidade, né? Isso. Você começou a ter uma luz do seu diagnóstico. Então, para você sentir mais à vontade, para chegar e poder falar, meu diagnóstico é esse, vamos revelar qual era o diagnóstico da Ariane. Por favor, projeta pra gente. Oi, Deus. Síndrome de Ehlers-Danlos. É esse o nome? Eu sempre tive trava-língua desde a faculdade. Síndrome de Ehlers-Danlos. É isso mesmo. Então, antes dela chegar a esse ponto, Marília, fala pra gente o que é a Síndrome de Ehlers-Danlos. Vamos lá. A Síndrome de Ehlers-Danlos é um conjunto de doenças genéticas. Na verdade, existem 13 subtipos, né? Mas são todas doenças genéticas que geram alterações em genes que formam a estrutura e a função do colágeno, que é a principal proteína de sustentação do nosso corpo, né? A gente fala colágeno, associa muito à pele, né? Esticadinho, mas né? também a parte de dentro do nosso corpo. Então, as articulações, a cartilagem, a estrutura dos nossos vasos sanguíneos, Tem elasticidade, das né? nossas válvulas cardíacas, da musculatura como um todo, né? Isso. Então, são condições relacionadas a disfunções na proteína do colágeno. E assim, a gente estava falando, né? Você consegue perceber isso desde a criança ou existe uma idade onde isso começa a se apresentar mais? Bom, são doenças genéticas que a pessoa nasce com elas, mas elas vão se revelando, se apresentando de maneira mais típica ao longo da vida, né? Porque ao longo da vida também, além do fator genético, tem outros fatores que vão influenciando o funcionamento do nosso corpo. Então, além da estrutura em si, outras possíveis associações, por exemplo, sobrecarga, peso, tudo isso pode contribuir para que essas manifestações apareçam de forma mais exuberante. Certo. E aí o diagnóstico costuma ser tardio. Apesar da doença já estar ali, quando a gente olha retrospectivamente, desde os primeiros anos de vida. Perfeito. E aí, como é que você chegou? Tem essa hipermobilidade? Com 18 anos, eu fui diagnosticada que eu não poderia ser mãe. E aí, hoje eu sei que também a Ehlers-Danlos causa isso. Sim. Então, eu tenho muito cisto, eu tenho endometriose, eu tenho muitas complicações no útero. E aí, com 18 anos, então, eu sabia que eu não ia poder ser mãe. Eu casei em 2019 e eu avisei meu marido que ele não seria pai. E como é que foi isso? Mas você avisou Antes. Falei, olha... Imagina, vou casar primeiro para avisar depois. Mas... dá pra realidade matrimonial. Mas aí que tá a surpresa. 3 meses de casada, eu estava grávida. E aí que complicou a minha situação. Na gestação, eu só tirava o joelho do lugar, o quadril não suportou o peso da barriga. No 5º mês, ele saiu do lugar, eu fiquei de cama. O meu punho, ele sai do lugar o tempo todo. E aí eu comecei a ter muito mais dores. Antes era só na perna, agora eu tenho no corpo todo. Minha mão, minha fraqueza muscular piorou.
Então, tem dia que se eu levanto, eu vou lavar um prato, caiu o prato, eu já não mexo mais em nada em casa. Você já tem esse sinal de alerta, Já que você tenho. já sabe aonde você tem que respeitar, até onde você pode ir naquele dia. Isso, eu sinto muitas dores nas mãos, fora a enxaqueca, tem dia que eu tô com muita náusea. Então, eu tive 3 gestações. E todas de alto risco. 3. Para quem não podia ter ter não podia filho. ter um. Mas é isso mesmo? É diagnosticado que não pode? Não, é importante a gente esclarecer isso, né? Até para outras pessoas que tenham o diagnóstico de Ehlers-Danlos, a doença não causa infertilidade e nem proíbe a gestação. Sim. O que acontece é que ela pode estar frequentemente associada a algumas condições que diminuem de fato a fertilidade da mulher, como a endometriose ou a presença de cistos e tudo mais. Então, a chance de engravidar pode ser menor, mas a mulher com Ehlers-Danlos pode engravidar. Sim. Da mesma forma, como aconteceu com a Ariane, para quem tem essa sobrecarga articular e as articulações tão hipermóveis como é o caso dela, o próprio peso da gestação favorece o surgimento de algumas complicações, como aconteceu com ela, a luxação do quadril durante a gestação. E isso gera muita dor, pode ter outras complicações. Nossa. Então, com certeza, é uma gestação que merece atenção nesse sentido. Mas a síndrome de Ehlers-Danlos não causa infertilidade, e até isso que foi falado para ela, tipo, você não pode engravidar, não é legal a gente falar, porque Isso, tudo bem, ela estava casada, não foi um problema na vida dela naquele momento. Mas você causa um trauma. Mas a pessoa vai deixar de evitar a gestação. No meu caso, com 18 anos, foi um choque, porque a gente sonha em ser mãe, né? Sim. Então, a mulher do nada fala, seus exames, você não vai ser mãe. Eu entrei em choque. Então, eu tive aquele luto de não... Sim. Eu acreditei. Sim. Então, quando eu engravidei, falei, mas nossa, né? Algum milagre aconteceu. Um milagre aqui, aconteceu. Com certeza. Então, eu fiquei... É porque é uma coisa que a gente tem muito hoje na medicina, né? Eu digo que doenças como a dela, embora a gente ouça bastante, às vezes não é tão fácil, dependendo da sua especialidade, de encontrar. Mas a gente tem que saber, não tem jeito para a gente poder direcionar. Eu entendo que é difícil o diagnóstico, mas você tem que ter um olhar clínico, porque se alguém chega para você como profissional da área da saúde, eu não estou falando só o médico, estou falando do fisioterapeuta, todos eles, né? Um enfermeiro chega para você e mostra para você que você tem uma gastrite, que você está desarticulando, que você tem sensibilidade, né? Como eu falei no início do programa, você falou que você tinha sensibilidade à luz. Eu tenho. Alguma coisa errada tem. Isso não é da cabeça da pessoa, né? E eu costumo dizer sempre que a gente conhece a pessoa quando ela chega, o paciente, quando ele chega. Se você tem um paciente que ele tem algum comprometimento de ordem psicológica, está sobrecarregado, só de olhar você já sabe. Então você sabe como é que você vai abordar. Então eu não sei realmente, e aí eu não sei, posso até compartilhar com vocês, se realmente, porque os nossos profissionais de qualquer área não estão estudando o suficiente, e aí existem outros interesses para você continuar naquela profissão, seja herdar cadeira de pai, seja dinheiro, seja lá o que for, ou se realmente, assim, nós não estamos temos o conhecimento, mas não temos a sensibilidade de sentar e ouvir as pessoas, porque eu acho que não é só a área médica. Eu acho que qualquer área, nós estamos sempre lidando com pessoas. Por mais que você trabalhe num laboratório trancado, o que você vai descobrir ali vai impactar na vida de pessoas. Então, eu acho que falta um pouco mais de empatia, de você ouvir e dar credibilidade a isso, né? Então, assim, eu acho que deve ser um pouco complicado, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais dócil, um pouco mais cuidadoso, e o linguajar também, porque é uma pessoa que está esperando o seu diagnóstico, o seu parecer, né? Fala assim, não é um bicho, não, porque até o animal ele precisa que você tenha, ele tem um tutor, ou se ele não tiver, ele sente o seu carinho ao passar isso. Então, assim, nós temos que ter um pouco mais de empatia, de olhar e de avisar, porque ela desarticulava, ela tinha sensibilidade à luz, e aí você recebe assim, você não pode, é muita coisa. Né? Mas eu acho que esse é o grande desafio, não só da síndrome de Ehlers-Danlos, mas de todas as doenças raras de forma geral. Sim. Não são todos os médicos que conhecem, justamente porque é raro, né? A gente reconhece aquilo que a gente conhece, que a gente já viu. Então, quando você chega com sintomas que muitas vezes são inespecíficos, né? Uma dor, uma gastrite, uma coisa assim, é difícil juntar tudo e colocar num diagnóstico que não é conhecido. Sim. E a síndrome de Ehlers-Danlos é assim, é uma doença muito rara. A prevalência é de 1 para cada 5.000 pessoas, né? Sim. Todos os subtipos. E então, você
não existe um exame que faça o diagnóstico do tipo que ela tem, que é o hipermóvel. Para todos os outros existe o teste genético. Mas não existe um exame que confirma o diagnóstico dela. Existem critérios. Mas o médico precisa conhecer esses critérios. E é claro que não é todo médico, porque é uma condição muito rara. Sim, e é aquela coisa assim, eu já tive paciente que realmente eu não sabia o que ele tinha. Porque a gente não tem a obrigação de saber tudo, mas a gente tem a obrigação de tentar ajudar, porque eu tô ali para isso. Então, olha só, eu vou te pedir os exames que podem, né, te ajudar, e eu vou para casa, eu vou ligar para um colega, eu vou, para quando ele voltar, eu ter um caminho, eu saber o que eu desconfiei. E mesmo que você não seja, fala assim, eu vou te mandar para um colega, eu vou te mandar para um especialista para você direcionar. Porque se a pessoa não tem conhecimento, não tem como ela direcionar sozinha. Chegar para a Ariane e falar, procura um médico. Qual médico? Peraí, para onde eu vou? É o que mais, né, eu recebo no meu perfil. Eu imagino. Para onde eu vou? Eu, na terceira gestação, o bebê estava com 4 quilos, 50 centímetros, eu estava com 36 semanas. Nossa. Então eu tinha muitas dores. E aí eu criei o Zebra Rara por conta disso. Porque eu falei com meu marido, chega. Não só eu que estou correndo risco, o meu filho está correndo risco. Porque uma médica falou que meu útero poderia não suportar o peso do bebê. Verdade. Né? Olha o susto que você tem. Aí a gente fica, né, que a gente acredita no que o médico fala, né? A gente não entende. Sim. E aí eu falei pra ele, eu vou começar a lutar por causa própria. E aí que eu criei o Zebra Rara por conta disso. Porque não tinha informações. E vamos já falar sobre isso, que eu quero esmiuçar bastante. Você aí de casa, não sai, que a gente ainda vai conversar bastante. Ainda tem muita coisa aqui pra Ariane e pra Marília falar, tá bom? Voltamos já já. Agora nós vamos continuar falando aqui com a Ariane, mas antes da gente continuar, a gente tem umas imagens aí, uns vídeos. Passa pra gente sobre a Ariane, né? Explica pra gente, Ariane. Aí é a hipermobilidade que eu né? tenho. Olha o dedo. E essa parte da mão aí, eu fazia bastante na escola pra... E aí os coleguinhas achavam o máximo, né? Pra perturbar o povo. Eu já tentei fazer aqui, ó, quietinho. Eu vi que a Marília também tentou, mas não deu, não. As meninas ficam, que nojo. Os meninos ficam, nossa, que legal, da hora. Caramba. Então eu fazia... Nossa, hipermobilidade mesmo. Agora, eu fico imaginando, Ariane, sabe o que deve acontecer? Assim, como é que fica a sua cabeça em relação a isso, né? Porque assim, caramba, a insegurança de andar na rua e eu deslocar. Eu não saio na rua com os meus filhos, porque eu tenho medo de estar segurando eles e eu precisar ser forte, porque é criança, o mais velho tem 5 anos. Uhum. Então, eu tenho medo, eu não saio. Eu só saio acompanhada, o meu marido, com a minha mãe. E como é que é o tratamento que você faz hoje? Eu tive o diagnóstico mesmo de Ehlers-Danlos ano passado. Olha. Ano passado eu consegui descobrir um projeto em São Paulo, porque até então eu não conseguia médicos em Americana. E aí eu me cadastrei lá, mandei e-mail e eles me agendaram. E aí eu consegui mesmo o laudo, que eu sou hipermóvel. Fez todo, como a doutora disse, não tem um fator genético ainda, né? Sim. Então eu mostrei toda a minha articulação pro médico para... Aqui, olha o que eu faço, Isso, né? põe a mão no chão, sem dobrar o joelho, o braço, tem todos os critérios. E aí eu tive o diagnóstico. E aí lá ele me passou a medicação para reduzir a dor. Como eu estava amamentando ainda, ele passou uma pouca, né? Só por conta do leite. Sim. E aí agora que eu tô tirando o bebê já aumentou um pouco. E aí eu tenho essa medicação que é para depressão, que aí eu até questionei o médico, ele falou, não, é porque ela mexe nessa parte de dor também. Sim. Então eu tomo ela e uso de pirona da vida. Ok, para poder conter isso, né? E aí também tomo medicação para constipação, porque o meu, tanto a bexiga quanto o intestino, eu não tenho vontade de ir ao banheiro. Entendi. Porque ele é elástico. Então eu vou de manhã no banheiro, vou lembrar de ir no banheiro quando eu vou tomar banho à noite. Entendi. E o intestino não faz o movimento. Pode causar danos, né? Existe alguma coisa avançada hoje, as pesquisas em relação a este problema? O que a gente tem hoje que possa diminuir? Existe uma forma de reverter? Como é que está hoje o estudo em relação a isso ou não? Essa é a terapia mesmo.
Vamos lá, em relação às modalidades terapêuticas, tem várias coisas que a gente precisa falar, porque é uma doença que tem muitos aspectos, né? Então, tem o ponto de vista da articulação, o que é que a gente pode fazer, e do ponto de vista dos órgãos internos. Para as articulações, qual que é o grande problema? Qual que é o risco de ficar o joelho saindo do lugar, o polegar saindo do lugar? Isso causa ali, além de causar dor na hora, obviamente, isso causa microlesões, isso pode causar inflamação, pode causar um tipo de artrite e pode causar degeneração precoce. Pode causar uma artrose, que é o desgaste da articulação, de forma muito mais precoce. É uma coisa que é esperada, que é comum em idosos, mas não numa pessoa de 30, 40 anos de idade. Então, para as articulações, existem algumas modalidades de tratamento que não são medicamentos. É o tratamento não medicamentoso que é o mais importante. Primeiro, a gente sempre orienta evitar ficar nessa posição de hipermobilidade. Por exemplo, isso que ela falou, na escola a gente fica mostrando como é que é. Evitar, essa demonstração não é bom fazer, porque isso vai gerando microlesões ali, né? Tem a posição de hiperextensão do cotovelo, que ela já tinha mostrado aqui, né? Que o cotovelo passa aqui dos 180 graus. Isso a gente sempre orienta evitar fazer também, manter na posição neutra. Para evitar que isso gere as lesões. O tratamento mais importante para a articulação e para prevenir esses danos é o fortalecimento muscular. Porque os músculos ajudam na sustentação, né? O que sustenta o nosso corpo é o sistema músculo-esquelético, os músculos e o esqueleto, sendo que as articulações fazem parte do esqueleto. Se os músculos estão fracos, o esqueleto fica sobrecarregado. E se a gente tem uma boa massa muscular, o esqueleto é mais poupado. Então, os músculos, eles trazem essa estabilidade para a articulação, que é instável em quem tem hipermobilidade articular. Então, musculação é uma parte muito importante do tratamento. Muito supervisionada, né? Porque ela tem essa questão da desarticulação. Sem dúvidas. E a gente estava até conversando agora há pouco, antes de entrar, que essa é uma dificuldade, né? Encontrar profissionais que saibam orientar. Mais uma vez, a gente precisando de pessoas que estudam, se dedicam, né? Deixa eu só fazer um adendozinho. Bota a imagem para mim aqui. Então, adorei isso aqui, ó. Todo mundo fazendo isso. Eu posso falar uma coisa muito importante sobre isso? Só para também não assustar muitas pessoas. Existe a hipermobilidade articular, que é uma característica da pessoa e é uma coisa muito frequente. Cerca de 20%, uma em cada 5 pessoas é hipermóvel. E isso não é um problema, não é uma doença. Na síndrome de Ehlers-Danlos, além da hipermobilidade, que costuma ser mais exuberante, vem todas essas outras características que a Ariane já falou. Porque eu tenho certeza que muitos telespectadores vão conseguir fazer isso aqui. Eu consigo fazer isso. Aqui, eu também tenho eu fecho critérios para hipermobilidade, mas eu não tenho todo o resto que a Ariane tem. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos tem as outras coisas que a gente está falando aqui e é um problema muito mais sério no sentido de trazer mais complicações. Ser hipermóvel é normal. Também precisa fortalecer, também precisa fazer musculação para proteger as articulações, mas não é um problema. É uma característica e é uma coisa bem mais simples de ser manejada. Perfeito. Fala pra gente da ONG rapidinho, só pra gente saber o que é, a gente vai divulgar tudo isso. Eu criei o Zebra Rara ano passado, no finalzinho da minha gestação, por conta das dores que eu estava tendo. E, segundo a médica, eu estava tendo dores de gás. E aí que eu comecei a correr atrás, e aí eu criei o Zebra Rara para fazer essa informação. Porque quando eu fui procurar o que eu tinha, o que era, né? Porque eu suspeitava até então. Aí que eu fui encontrar outras páginas de Ehlers-Danlos e aí eu me identifiquei. Eu lembro até hoje que eu estava sentada na sala da minha mãe e eu comecei a chorar, porque até então eu era sozinha. E quem tem uma doença rara, você se sente sozinha, deslocada do mundo. Então, aquela foto lá foi algumas meninas que são de Americana, me encontraram, marcaram um dia, nós 3 fomos lá nos conhecer. A Patrícia fez aquele bolo lindo ali, pediu para fazer. A gente tirou foto, que é o clássico, pôr o dedão lá. Porque a gente conversa, o que eu falo, você conversar com meu marido, ele vai falar das dores que eu sinto, mas é diferente de falar com quem sente a mesma dor. Isso aí, vocês compartilham, dividem e divulgam. Isso é mais importante. E aí eu consegui ir na cidade de Nova Odessa, pôr a data 15 de maio no calendário da cidade para divulgação e conscientização da Ehlers-Danlos e do transtorno do espectro da hipermobilidade. Mas antes do momento mais importante e emocionante do nosso programa, que é o fechamento disso tudo, vai lá,
pega o seu telefone, o seu computador, abre no Instagram e coloca @dr.Rodrigo Gurgel. Lá nós temos todos os nossos programas, nós temos todos os comentários. Deixa o seu comentário, deixa a sua mensagem, o que você está achando do programa. E aí temos algumas mensagens, né? Essa aqui foi da Isabel Germana, excelente programa apresentado pelo Dr. Rodrigo. Obrigado, Isabel. Muita informação do Dr. Yuri e muita emoção da convidada Tamires por mais programas como esse. Estamos tendo hoje e teremos muito mais. Foi realmente muito emocionante. O Guilherme dos Santos, que alegria acompanhar o programa Você Bem Melhor na TV Aparecida, sempre com mensagens que inspiram, fortalecem a fé e cuidam do corpo e da alma. Parabéns a toda a equipe pelo conteúdo que nos ajuda a viver com mais saúde, paz e esperança. Obrigado, Guilherme, esse é o nosso objetivo. Mensagens como essa nos faz ter a certeza de que o objetivo está sendo alcançado. E agora, nós vamos para um momento que não deixa de ser o seu momento, né, Ariane? Porque o programa inteiro foi sobre você, né? Eu ia até perguntar a você sobre os girassóis e nós já tivemos outros convidados que falaram pra gente que os girassóis são problemas, doenças ocultas, né, que estão ali dentro. Então a gente sempre ressalta, quando alguém vê alguém com esse girassolzinho aí, né, não trate diferente, mas tenha atenção em saber o motivo, né? Porque existe uma dor, existe uma história, existe uma dificuldade, história como a sua. E se você chegou aqui, você tem uma história para contar. Uma história que às vezes a cura não vem só pelo diagnóstico, pelo tratamento, mas a cura ela é muito maior pela superação de viver dentro da normalidade quando o mundo te coloca como anormal, né? E a partir de agora você terá novas histórias, né? A partir do seu diagnóstico, do seu momento, do seu reconhecimento. Porque se conhecer você já conhece, você precisa se reconhecer, que é conhecer novamente. E a gente a produção prepara com muito carinho o livro da sua vida, da sua nova vida. Eu costumo dizer a algumas pessoas que isso daqui é o livro da vida de todos nós, né? Ele é sempre assim, a gente amanhece e tá essa página. E aí amanhã a gente amanhece, tá essa. E o que você vai fazer com essa página? Então aqui a gente sugere que, por mais que não exista mais revelar fotografias, você revele e coloque aqui os seus novos momentos, que você escreva as suas memórias, que você escreva as suas superações. E a gente espera sempre que o nosso livro da vida é uma história sempre que vale a pena ser lida, mas que um dia o seu livro de memórias e as suas memórias possam ser lidas por você daqui a um tempo, por outras pessoas, seja os seus filhos, o seu marido, os seus netos, mas possa ser lido por todos nós como uma história que você trouxe pra gente de superação. É seu, tá? Mas tem muito mais do que isso, né? Eu acredito que quando a gente encontra um problema, seja lá de qual origem ele for, a gente só precisa ser ouvido. Porque quando a gente passa por uma questão de família, de ter alguém ali internado, uma ligação, como é que você tá, faz a diferença. E eu não consigo mensurar o que você passou na sua vida, porque você falou que você sentia dores, você sofreu bullying, né? E mexer muito mais do que a dor que você sentia física, a dor espiritual era muito grande. A sua mente entrava num desequilíbrio onde você teve que ter muita inteligência emocional para isso. E para ter inteligência emocional, às vezes a gente vai se sentir sozinho, mas eu também não tenho dúvida de que você teve um suporte maravilhoso de família, de marido. E mesmo nesse caos inteiro que a vida queria te colocar e que alguém de uma forma muito grosseira te falou não para um sonho, você conseguiu ter 3 sonhos. E você conseguiu desafiar o teu corpo. Como nós falamos aqui, a Marília falou muito bem, você precisa estar ali, você está na corda bamba, você precisa sustentar o teu corpo porque ele vai desarticular, alguma coisa vai acontecer, mas por amor próprio aos seus sonhos e pelo amor que estava crescendo dentro de você, você superou. Então, as doenças vão existir, os problemas vão aparecer, as complicações também, e às vezes a gente vai se perder. O que eu devo fazer? Mas a única coisa que você deve fazer é acreditar que você pode. E você nos trouxe essa mensagem muito grande, que você pode. E você não só pôde chegar aqui
com 3 filhos, com uma história de superação, com uma história bonita, com problemas que você tem, mas que você não faz com que eles sejam o motivo da sua vida. Você bota eles aqui do lado e continua vivendo. E talvez por ter essa tamanha evolução espiritual que vem através do seu amor, é que você conseguiu contar toda a sua história sorrindo. Então isso faz de você uma pessoa diferente, né? Deus já te deu alguma coisa diferente, mas Ele deu algo muito maior de diferente dentro de você. E você pode ter certeza que todo mundo de casa percebeu essa diferença pelo seu carisma, pela sua simpatia e pelo seu sorriso. E não desista do seu projeto, porque foram 3 pessoas que se uniram, mas eu não tenho dúvida que serão milhões de pessoas te procurando e para te escutar e se sentir acolhida como elas nunca se sentiram. Porque foi o que você falou, só consegue compartilhar quem sentiu aqui. E você sentiu muito e chega de sentir. O seu caminho está traçado. E eu não tenho dúvida de que ele é iluminado. Tá? Obrigado por vir aqui. Marília, obrigado pela delicadeza, pela experiência, pelo seu conhecimento, por ter passado de uma forma tão simples. Eu quero muito que as pessoas de casa te procurem, porque você tem o cuidado que a gente precisa de olhar, de acolher e de falar assim, pega aqui na minha mão que a gente vai junto descobrir o que é isso. Obrigado por aceitar Obrigada o convite. Pelo convite, tá? Foi um prazer. Obrigado. Não tem mais nada para dizer para você. Você quer falar alguma coisa? Queria agradecer, porque é muito difícil estar falando desse tema. As pessoas às vezes não aceitam, né? E eu estava querendo desistir do projeto quando a Júlia entrou em contato comigo. É isso. E aí eu até falei pro meu marido, eu vou, porque foi uma resposta de Deus. Sim. Porque o Zebra Rara, eu não consigo fazer vídeos, Sim. né? Eu tenho 3 crianças, eu sempre tô com dor. Então, o meu programa lá é divulgar informações. E aí a gente não vê tanto, né? A gente não sabe mensurar até que ponto a gente conseguiu chegar na vida de alguém, né? É muito frio a internet. E aí eu não consigo ir numa prefeitura, eu tô com dor. E aí estar aqui hoje é realmente isso tudo. As suas palavras, que vale a pena, que eu possa ajudar outras pessoas não passarem por que eu passei. Sim. Né? Eu tive diagnóstico com 36 anos. Eu tenho meu filho mais velho que está com sintomas, como a doutora disse, é genético. Ele já tem, né, toda essa improbabilidade. E que outras crianças não venham sofrer o que eu sofri. Sim. Então eu agradeço por estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Por essa oportunidade. E eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na internet. Às vezes eu tinha que fazer algum vídeo e eu esperava o ambiente perfeito, a luz perfeita, não ter barulho de moto. As pessoas não estão ligando para isso. Faça os seus vídeos de 10 segundos com seus filhos gritando atrás, porque as pessoas não vão reparar neles gritando atrás, elas vão reparar que uma pessoa normal, como elas, consegue dar grandes lições. A vida é normal, as pessoas estão de saco cheio do que não é normal, do que é montado. Vai por aí, tá bom? E você de casa, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho. Eu tenho certeza que tá todo mundo tentando fazer isso aí em casa e aqui no estúdio também, tá? Obrigado. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma história bonita, de luz, de superação, com mais um profissional maravilhoso aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.